Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: unidade, serviço e crescimento. Hoje nós vamos entrar na segunda parte do terceiro tópico. A unidade cristã é enriquecida pela diversidade dos dons. Parte 2, Efésios 4, de 7 a 12. Então, o que nós vamos ver na parte 2? Nós vamos ver a natureza dos dons. Efésios capítulo 4, verso 11. Paulo, neste verso, ele vai apresentar uma lista de 5 dons espirituais e o que para que eles servem na vida cristã de acordo com o chamado de Cristo Jesus para a igreja, de fazer discípulos, a ordem de Cristo de fazer discípulos. Então, Efésios capítulo 4, verso 11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4, verso 11. Paulo, ao escrever a respeito dos dons espirituais, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele faz uma vasta lista de dons espirituais. Não somente esses 5, mas outros dons que não aparecem aqui. Ele quer colocar aqui por um objetivo específico, por um propósito específico na vida da igreja, na vida dos cristãos. Em nosso texto, ele apresenta 5 dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5. Que ficaram conhecidos como dons ministeriais, ou seja, dons para liderança, como diz aqui, ou os dons de liderança. Então, esses dons ministeriais, ou os dons de liderança, são aqueles escolhidos para conduzir o povo de Deus a caminhar pela palavra de Deus. Não em determinada religião, mas caminhar de acordo com a palavra de Deus, entendendo os objetivos, os propósitos da palavra de Deus e vivendo para a glória de Deus. Então são dons ministeriais ou dons de liderança. Ou seja, Cristo deu dons a todos os cristãos, mas para alguns ele deu dons específicos para liderar o seu povo, para liderar a igreja. Então vejamos os dons e o que serve. Apóstolos. Apóstolo significa mensageiro ou enviado. Apóstolo não é título. Apóstolo é uma palavra grega, vem da origem grega, que significa que alguém foi enviado ou que esse é o mensageiro da palavra de Deus. Um grupo muito pequeno e distinto, que foram escolhidos pessoalmente e autorizados por Jesus, e foram testemunhas oculares do Senhor ressurreto, e foram enviados a pregar o Evangelho. Então, esses apóstolos, eles foram um grupo específico que Cristo pessoalmente escolheu para serem enviados a pregar o Evangelho. Então, ele não é título, e sim significa que esta pessoa, ela foi enviada a pregar o Evangelho. Ela foi testemunha ocular do Senhor ressurreto. Ou seja, viu Jesus ressuscitado após a sua morte e ressurreição. Atos capítulo 1, verso 21, verso 22, afirma isso. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, e até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Atos capítulo 10, verso 40 a 42.
A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então você vê que os apóstolos são escolhidos por Deus, aqueles que comeram e beberam com Cristo Jesus, depois que ele ressurgiu dentre os mortos. E esse Jesus mandou pregar o evangelho e testificar que ele foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Levar o evangelho à frente. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 8 e 9, e afinal, Paulo ele falando, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então você vê, olhando para esses textos, nós vamos ver que o apostolado hoje não existe. Porque a designação de apóstolo é aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo ressurreto. E foi por ele enviados como mensageiros da sua palavra, do evangelho que salva, que cura, que liberta, que santifica, que restaura, que perdoa. Então, o apostolado hoje não existe. Mas Deus, naquele tempo necessário, com propósito objetivo, com propósito específico, com objetivo próprio, Deus comissionou esse pequeno grupo, escolhidos por Cristo Jesus, para serem apóstolos. Profetas. No sentido primário em que a Bíblia usa a palavra, o profeta era uma pessoa que ouvia a palavra do Senhor e que, como resultado, falava o que vinha da boca de Deus e o fazia com verdade. Noutras palavras, ele era o porta-voz de Deus, um meio de comunicação da sua revelação direta. Então, os profetas, eles eram como se estivessem no conselho de Deus. E Deus falava com eles, e eles eram a boca de Deus para o povo, anunciando com verdade aquilo que Deus havia mandado falar. Jeremias 1, verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias capítulo 1, verso 9. Os profetas hoje não existem da mesma maneira que está na palavra de Deus, no Antigo Testamento. Porque se existissem da mesma maneira, aquilo que eles falavam, que eles falarem hoje, deveriam ser colocados na Bíblia também. E nós cremos que esse dom de profetas já se cumpriu. Temos o dom da profecia. O que é isso? É revelar que as Escrituras, a palavra de Deus, quer falar ao seu povo. As profecias estão todas na Bíblia, na palavra do Senhor. E nós a revelamos ao coração dos homens. Então, dons de profetas também já se cessou. Evangelistas. Esse termo ocorre 3 vezes no Novo Testamento. Em Atos capítulo 21, verso 8, Efésios capítulo 4, verso 11 e 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. Refere-se ao dom da pregação evangelística, ou de fazer o evangelho especialmente claro aos descrentes, ou do testemunho pessoal eficiente. Então, o evangelista é aquele que estuda, que aplica a palavra e ele testemunha a respeito da palavra de Deus.
através da pregação, daquilo que a Bíblia fala e através do seu testemunho pessoal eficiente. Então ele usa de todas as formas a palavra, o testemunho, para levar o evangelho a todas as pessoas. Temos um exemplo de evangelista em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que fala de Filipe e o eunuco. O eunuco estava lendo a palavra de Deus e ele não estava entendendo. Então, o que ele estava lendo era: na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Antes aqui, Filipe está correndo ao lado do eunuco, ele estava numa carroça, e ele pergunta: você entende o que você está lendo? Ele fala assim: como que eu vou entender se não há quem me explique? E ele chama Filipe para subir na carroça e eles começam esse diálogo. E Filipe, como evangelista, aplica e anuncia a palavra de Cristo Jesus ao coração daquele eunuco. Se você continuar lendo, ele crê e é batizado em nome de Cristo Jesus. Pastores. O pastor é chamado para guiar, proteger e alimentar o rebanho de Cristo. Como diz Provérbios capítulo 27 e 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Então ele está aqui para guiar, proteger e alimentar o rebanho de Cristo. João capítulo 10, verso 11. Jesus Cristo ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então é o papel do pastor de levar a mensagem da vida eterna em Cristo Jesus, como Cristo é o nosso bom pastor e ele deu a sua vida por nós. Em 1 Pedro 4, de 2 a 4, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor, Jesus Cristo, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro 4, 2 a 4. John Stott, um teólogo estudioso da palavra de Deus, ele comenta o conceito do pastorado, o conceito neotestamentário, ou do Novo Testamento, a respeito de pastor, não é o de uma pessoa que conserva a totalidade do ministério nas suas próprias mãos, tendo ciúmes dele e que esmaga toda a iniciativa dos leigos, mas sim de uma pessoa que ajuda, encoraja todo o povo a descobrir e desenvolver e exercer os seus dons. Então, o conceito de pastor é aquele que cuida, que alimenta e que faz com que a igreja venha crescer na palavra em Cristo Jesus. Ele não pode ser avarento, ou seja, sorte da ganância, mas ser amoroso, ser fiel, obediente à palavra de Deus, ser modelo para a igreja, como uma pessoa que serve à palavra de Deus com humildade, reconhecendo os outros superiores a ele mesmo. Esse é o trabalho do pastor. Mestres são pessoas que possuem o dom do ensino. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou no que ensina, esmere-se no fazê-lo. Romanos 12, verso 7. Então, os mestres são aqueles que são preenchidos com o dom do ensino, de ensinar, com objetividade, com sabedoria, com entendimento, com paciência. Ele nem sempre é um pastor
podem ensinar em seminários, institutos ou na escola bíblica ou em grupos, em pequenos grupos familiares, etc. Há muitos homens que são pastores que não são mestres, apesar de terem a tarefa de ensinar na igreja. São pastores, mas não têm a mesma sabedoria, ou o mesmo entendimento, a mesma paciência de ensinar como mestre. Mas eles conseguem passar a palavra de Deus através do ensino de acordo com a vontade de Deus. Então, os mestres são aqueles que possuem o dom de ensinar e ensinar a palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos hoje, queridos? Que a unidade cristã ela é enriquecida pela diversidade dos dons. Então, nós temos dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e uma vasta lista em 1 Coríntios capítulo 12. E essa é a natureza dos dons. E os dons são doados, são dados por Deus para um propósito específico. A edificação do povo de Deus. A edificação da igreja de Deus. A edificação de vidas para a glória de Deus. Então vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que teu Espírito Santo coloque em nós dons que realmente, ó Pai, vão fluir na nossa vida para glorificar o teu santo nome. O dom de amar, o dom de pacificar, o dom de hospedar, o dom de contribuir, o dom de orar, o dom de visitar. Esses são os dons, ó Pai, de uns para com os outros, para que possamos conviver na unidade, glorificando e exaltando a Ti, em espírito e em verdade. Trabalhe em cada coração para entendermos e compreendermos o Teu grande amor por nós. E assim, em Cristo Jesus, sermos salvos. E assim, através do Espírito Santo, sermos selados, que é o penhor da nossa garantia. E assim, sermos restaurados através dos dons e dos frutos espirituais para o crescimento e o amadurecimento da vida espiritual. Fortalece a nossa fé, perdoa os nossos pecados. É a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.